A mensagem chegou num sábado à tarde, quando o silêncio do meu apartamento parecia mais alto que qualquer barulho da rua. Eu estava sentado no sofá, camisa aberta, olhando para o nada depois de mais uma semana tentando fingir que estava tudo bem. O celular vibrou sobre a mesa de centro, e eu quase ignorei, achando que fosse propaganda ou algum grupo da escola. Mas quando vi o nome dela na tela, senti o estômago apertar como se tivesse sido pego em flagrante. "Estou na sua rua", dizia a mensagem, curta demais para ser inocente e direta demais para ser casual. Por alguns segundos, achei que estivesse lendo errado, como se minha mente estivesse me pregando uma peça. Ela nunca me escrevia fora do horário de trabalho, sempre formal, sempre objetiva, sempre distante. E agora estava ali, na minha rua, quebrando todas as regras invisíveis que nos separavam. Levantei devagar, sentindo o coração bater nos ouvidos como um tambor apressado. O apartamento estava um caos discreto, roupas dobradas pela metade, uma xícara esquecida na pia, papéis espalhados sobre a mesa. Resquícios da minha separação ainda ocupavam cada canto, como fantasmas silenciosos da vida que eu tinha perdido. Não esperava visitas, muito menos a mulher que comandava a escola com postura firme e olhar atento. Na última reunião pedagógica, ela tinha me lançado um olhar diferente, longo demais para ser profissional. Eu me lembrava perfeitamente daquele instante, do silêncio que se instalou quando ficamos sozinhos na sala. Ela tinha se aproximado para comentar um detalhe banal, mas sua voz parecia carregada de algo mais. E agora aquela lembrança queimava na minha mente como se fosse um aviso tardio. Peguei o celular novamente, encarando a tela como se ela pudesse me dar respostas. Não havia mais nenhuma mensagem, nenhum complemento, nenhum emoji que aliviasse a tensão. Era só aquilo, cru e direto, como um desafio silencioso lançado à minha porta. Pensei em responder com algo neutro, perguntando se precisava de ajuda ou se tinha se enganado de endereço. Mas eu sabia que não era engano, ela era meticulosa demais para isso. A chuva fina começava a cair lá fora, desenhando caminhos tortos no vidro da janela. Minha rua, geralmente tranquila, parecia agora palco de uma cena que eu não sabia como conduzir. E eu me perguntava se descer seria cruzar uma linha que jamais poderia ser apagada. A lembrança do meu casamento desfeito veio como um freio inesperado. Eu ainda usava a aliança no bolso da calça, incapaz de devolvê-la ou jogá-la fora. Estava frágil, vulnerável, tentando reconstruir a própria dignidade aos poucos. Ela sabia disso, porque tinha sido uma das poucas pessoas a me perguntar se eu estava bem de verdade. Seu olhar naquela ocasião não foi de chefe, foi de mulher que enxerga além das aparências. Talvez fosse compaixão, pensei, tentando me convencer de que não havia nada além disso. Mas compaixão não costuma mandar mensagens dizendo que está na sua rua num sábado à tarde. E quanto mais eu pensava, mais meu corpo reagia antes da minha razão. Caminhei até o espelho do corredor e encarei minha própria expressão. Havia cansaço nos meus olhos, mas também uma faísca que eu não via há muito tempo. Eu me sentia vivo de um jeito estranho, como se estivesse prestes a cometer uma loucura calculada. Passei a mão pelos cabelos, tentando organizar não só a aparência, mas os pensamentos. Ela era elegante, sempre impecável, com aquele perfume discreto que ficava no ar depois que saía da sala. Imaginá-la ali embaixo, talvez encostada no carro, olhando para o prédio, me tirava o equilíbrio. O que os vizinhos pensariam se a vissem ali, esperando por mim? E por que essa possibilidade, em vez de me assustar, me provocava tanto? Voltei para a sala e sentei novamente, como se o sofá pudesse me ancorar na realidade. Meu dedo pairava sobre o teclado do celular, hesitando entre escrever ou simplesmente descer. Talvez ela estivesse testando algo, talvez quisesse apenas conversar, nada além disso. Mas havia uma tensão não dita crescendo entre nós nas últimas semanas. Pequenos elogios durante reuniões, toques rápidos ao passar por mim no corredor. Coisas sutis, quase imperceptíveis para quem olhasse de fora. Só que eu sentia, como se cada gesto dela deixasse uma marca invisível na minha pele. E agora estávamos diante de algo que não podia mais ser chamado de coincidência. A chuva engrossou um pouco, e ouvi o som distante de um carro estacionando. Meu coração disparou de novo, traindo qualquer tentativa de calma. Imaginei-a segurando o volante, talvez refletindo se deveria ter vindo. Será que ela esperava que eu a convidasse para subir? Ou queria apenas me ver, confirmar algo que também estivesse sentindo? A incerteza era quase tão intensa quanto o desejo que eu tentava esconder de mim mesmo. Eu sempre fui correto, discreto, cuidadoso com minha carreira e minha reputação. Mas naquele momento, tudo parecia pequeno diante da possibilidade de descer aquelas escadas. Respirei fundo, peguei as chaves e caminhei até a porta.
Cada passo parecia ecoar mais alto do que deveria no corredor do prédio. Antes de girar a maçaneta, olhei mais uma vez para o celular, esperando outra mensagem que me livrasse da decisão. Nada chegou, nenhum sinal, nenhum recuo. Era comigo agora, com a minha coragem ou a minha covardia. Girei a maçaneta devagar, sentindo um arrepio percorrer a espinha. Eu não sabia o que encontraria lá embaixo, nem o que aquilo significaria para nós. Mas desci as escadas com a certeza de que, depois daquela mensagem, nada voltaria a ser simples como antes. Quando empurrei a porta do prédio e senti o cheiro da chuva misturado ao asfalto molhado, eu a vi encostada no carro escuro, sob a luz amarelada do poste. Ela segurava o celular nas mãos, mas não parecia distraída, parecia apenas esperando que eu surgisse. Usava um casaco claro que contrastava com a tarde cinzenta, e o cabelo solto dava a ela um ar menos rígido do que na escola. Por um instante, pensei em voltar, fingir que não a tinha visto, proteger o pouco de equilíbrio que ainda restava na minha vida. Mas nossos olhares se encontraram, e naquele segundo ficou claro que ambos sabíamos o que estávamos fazendo. Ela abriu um sorriso contido, daqueles que não mostram os dentes, mas revelam intenção. Meu coração batia como se eu tivesse 20 anos de novo, prestes a viver algo proibido. A chuva parecia nos isolar do resto do mundo, como se a rua inteira tivesse desaparecido. Aproximei-me devagar, tentando manter a postura que sempre tive diante dela. Perguntei se estava tudo bem, usando aquele tom formal que já não combinava com a cena. Ela respondeu que sim, mas que precisava de ar, precisava sair de casa, precisava conversar. Disse que passou pela minha rua por acaso, e que quando percebeu onde estava, resolveu me avisar. Eu quase sorri com a desculpa, porque minha rua não ficava no caminho de lugar nenhum. Havia algo diferente no brilho dos olhos dela, algo mais vulnerável do que eu estava acostumado a ver. O vento levantou levemente a barra do casaco, e eu precisei desviar o olhar para não me trair. Perguntei se queria subir para tomar um café, como quem oferece abrigo da chuva, não do próprio desejo. Ela hesitou por um segundo que pareceu ensaiado demais para ser espontâneo. Olhou para o prédio, depois para mim, como se medisse as consequências daquela escolha. Disse que não queria incomodar, que eu talvez estivesse ocupado. Respondi que não estava, e que um café nunca fez mal a ninguém. A frase soou simples, mas carregava um peso que nenhum de nós ousou nomear. Subimos as escadas lado a lado, mantendo uma distância respeitosa que não combinava com a tensão que nos envolvia. Eu podia sentir o perfume dela, mais suave do que na escola, mais íntimo, quase caseiro. E cada degrau parecia nos afastar do mundo seguro que deixávamos lá fora. Quando abri a porta do apartamento, senti vergonha da desordem silenciosa da minha vida. Expliquei que ainda estava me reorganizando depois da separação, tentando soar leve. Ela entrou devagar, observando tudo com atenção, como se cada detalhe dissesse algo sobre mim. Tirei 2 xícaras do armário e coloquei a água para esquentar, precisando ocupar as mãos. O som da chaleira preenchia o espaço entre nós, substituindo as palavras que não sabíamos usar. Ela se aproximou da janela e comentou sobre a chuva, dizendo que sempre gostou de dias assim. Respondi que também, embora soubesse que naquele momento eu gostava mesmo era da presença dela ali. O apartamento, que antes parecia vazio demais, agora parecia pequeno demais. Sentamo-nos à mesa da cozinha, frente a frente, como em uma reunião improvisada. Começamos falando da escola, dos alunos mais difíceis, das metas que precisavam ser cumpridas. Mas aos poucos o tom mudou, e a formalidade foi cedendo espaço a confidências inesperadas. Ela comentou que seu casamento andava frio há anos, que dividia a casa, mas não os sonhos. Disse isso olhando para o café, não para mim, como se temesse encontrar julgamento. Eu ouvi em silêncio, sentindo uma mistura de compaixão e algo mais perigoso. Contei que minha separação ainda doía, que às vezes eu acordava no meio da noite achando que não estava sozinho. Nossos relatos se encontraram no meio da mesa, como 2 feridas abertas buscando compreensão. Houve um momento em que o silêncio se instalou, pesado e carregado de significado. Ela levantou os olhos e os fixou nos meus, sem pressa, sem desviar. Perguntou se eu acreditava que as pessoas tinham direito a uma segunda chance de serem felizes. A pergunta parecia genérica, mas eu sabia que não era apenas filosofia de fim de tarde. Respondi que sim, que ninguém deveria viver pela metade por medo do que os outros vão pensar. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, quase como uma confissão. Ela estendeu a mão sobre a mesa e tocou levemente meu braço, num gesto que parecia casual demais para ser inocente. Aquele toque simples atravessou minha pele como um choque silencioso. Eu poderia ter recuado, poderia ter criado uma barreira ali mesmo. Mas não recuei,
e isso disse mais sobre mim do que qualquer palavra. Ela manteve a mão ali por alguns segundos a mais do que o necessário. Depois retirou devagar, como se estivesse testando até onde podia ir. Comentou que sempre me achou diferente dos outros professores, mais atento, mais sensível. Senti o rosto esquentar, não sabia se pelo elogio ou pela intenção por trás dele. Disse que a admiração era recíproca, tentando equilibrar sinceridade e prudência. Mas dentro de mim, algo já tinha ultrapassado qualquer limite profissional. Quando se levantou para ir embora, a chuva já tinha diminuído lá fora. Acompanhei-a até a porta, consciente de cada centímetro que nos separava. Antes de sair, ela parou muito perto, perto demais para que fosse apenas educação. Olhou para mim com uma expressão que misturava coragem e dúvida. E então perguntou, em voz baixa, quase num sussurro: "Você pensaria mal de mim?" A pergunta ficou suspensa entre nós, como um fio prestes a se romper. Eu sabia que qualquer resposta abriria uma porta que talvez nunca mais pudesse ser fechada. E naquele instante, percebi que o verdadeiro risco não era o que os outros pensariam, mas o que eu já estava começando a sentir. A segunda-feira amanheceu clara demais para quem tinha passado o fim de semana mergulhado em pensamentos perigosos. Entrei na escola como fazia anos, mas nada parecia ocupar o mesmo lugar dentro de mim. Os corredores estavam cheios de alunos rindo, mochilas coloridas e conversas apressadas. Ainda assim, eu sentia como se estivesse caminhando sobre um chão mais fino do que de costume. Cada passo ecoava com a lembrança da pergunta que ela sussurrou antes de ir embora. "Você pensaria mal de mim?" Continuava vibrando na minha memória como uma música insistente. Eu não respondi naquela hora com tudo o que sentia, e talvez ela tenha percebido isso. Talvez tenha sido justamente esse silêncio que nos colocou onde estávamos agora. Na sala dos professores, tentei agir como sempre, comentando sobre provas e prazos. Mas meu olhar a procurava sem que eu pudesse evitar. Quando ela entrou, com a postura firme de coordenadora respeitada, ninguém ali imaginava o que havia entre nós. Ela cumprimentou a todos com naturalidade, mas demorou meio segundo a mais ao me encarar. Foi um detalhe mínimo, invisível para os outros, mas gritante para mim. Seu olhar não era mais apenas profissional, era cúmplice, quase provocador. Senti o estômago contrair como se eu estivesse escondendo um segredo à vista de todos. E de certa forma, eu estava. Durante a primeira aula do dia, perdi a linha de raciocínio 2 vezes. Os alunos perceberam meu distraimento, algo raro para alguém sempre tão concentrado. Eu me forçava a pensar na matéria, nos exercícios, nas responsabilidades. Mas bastava lembrar do toque da mão dela sobre meu braço para que tudo se embaralhasse. Nunca fui homem de aventuras impensadas, sempre pesei riscos e consequências. Só que aquela situação fugia da lógica, era mais emoção do que razão. Eu me perguntava se ela também estava afetada ou se lidava com aquilo com a frieza que demonstrava. A dúvida me consumia mais do que qualquer certeza poderia consumir. No intervalo, fui até a cantina tentando respirar um pouco de normalidade. Enquanto pegava um café, ouvi o som dos saltos dela se aproximando pelo corredor. Não precisei olhar para saber que era ela. Meu corpo reconhecia antes dos meus olhos. Ela parou ao meu lado e comentou algo trivial sobre o planejamento da semana. Falava baixo, mas perto o suficiente para que eu sentisse seu perfume outra vez. Respondi com formalidade, ciente de que qualquer deslize poderia ser notado. Havia alunos por perto, colegas atentos, um mundo inteiro pronto para interpretar gestos. Mesmo assim, quando nossos dedos se tocaram ao pegar o mesmo copo de açúcar, senti uma corrente silenciosa nos atravessar. Ela então disse que precisava conversar comigo sobre um ajuste no cronograma. Sugeriu que passasse na sala dela depois do expediente, quando a escola estivesse mais vazia. A frase soou técnica, mas o olhar que acompanhou o convite dizia outra coisa. Eu concordei com um simples aceno, como se aquilo fosse rotina. Mas por dentro, meu coração acelerava antecipando o que aquele encontro poderia significar. Não era apenas trabalho, nós dois sabíamos disso. Era um teste, talvez uma confirmação do que começou naquele sábado chuvoso. E eu já não tinha certeza se queria passar ou falhar nesse teste. Como se o destino quisesse complicar ainda mais, minha ex-esposa apareceu no meio da tarde. Veio buscar alguns documentos que ainda estavam na secretaria, e eu não sabia que ela viria. Quando a vi atravessando o pátio, senti o passado e o presente colidirem de maneira cruel. Ela me cumprimentou com um sorriso educado, distante, como quem já seguiu em frente. Conversamos rapidamente perto da recepção, sob o olhar curioso de alguns funcionários. Enquanto isso, percebi que a coordenadora observava a cena do outro lado do corredor.
Seu semblante era indecifrável, mas havia algo diferente ali, algo que parecia mais do que simples curiosidade. Pela primeira vez, imaginei que talvez ela não gostasse apenas do risco, mas também da disputa silenciosa. Quando o sinal anunciou o fim das aulas, a escola começou a esvaziar lentamente. Fiquei na sala organizando papéis, tentando adiar o momento de ir até a sala dela. Parte de mim queria fugir, alegar cansaço, manter tudo no campo da imaginação. Outra parte, mais ousada e recém-desperta, queria entender até onde aquilo poderia ir. Eu sabia que encontros escondidos nunca terminam de forma simples. Já tinha vivido a dor de um casamento desfeito, não queria iniciar outra tempestade. Mas havia algo nela que me fazia sentir visto, desejado, necessário. E depois de tanto tempo me sentindo apenas sobrevivendo, aquilo era perigoso demais para ignorar. Respirei fundo e caminhei pelo corredor quase vazio em direção à sala dela. A porta estava entreaberta, como se esperasse por mim. Bati levemente antes de entrar, mantendo a formalidade que ainda nos protegia. Ela estava sentada à mesa, mas levantou-se assim que me viu. O silêncio que se instalou era diferente do da cozinha do meu apartamento. Ali, dentro da escola, o risco parecia maior, mais concreto. Ela fechou a porta com cuidado, sem trancar, mas o gesto foi suficiente para acelerar meu pulso. E naquele instante, percebi que a segunda-feira pesava mais do que qualquer dia comum, porque já não éramos apenas coordenadora e professor tentando manter as aparências. Ela fechou a porta com um cuidado que parecia exagerado para uma simples conversa de trabalho. O clique suave da fechadura ecoou dentro de mim como um aviso silencioso. A luz do fim de tarde atravessava as persianas da sala dela, desenhando sombras delicadas na parede. Por um instante, ficamos apenas nos olhando, como dois cúmplices que finalmente admitem o que está acontecendo. Ela caminhou até a mesa e pegou alguns papéis, tentando sustentar a versão oficial daquele encontro. Falou sobre notas, prazos e ajustes no planejamento, mas sua voz tinha outro ritmo. Eu respondia mecanicamente, enquanto meus sentidos estavam atentos a cada gesto dela. O ar parecia mais denso ali dentro, como se a sala tivesse encolhido ao nosso redor. Ela se aproximou para me mostrar uma planilha no computador, ficando ao meu lado. Senti o calor do corpo dela antes mesmo de olhar. Seu braço roçou no meu de forma leve, quase imperceptível, mas suficiente para alterar minha respiração. Apontou para a tela, explicando algo que eu mal conseguia registrar. Meu foco estava no perfume suave que ela usava, diferente do habitual, mais marcante. Era como se ela também tivesse se preparado para aquele momento. O silêncio entre uma frase e outra carregava mais significado do que qualquer explicação técnica. E eu percebi que estávamos usando o trabalho como pretexto para permanecer perto demais. Depois de alguns minutos, ela se afastou e encostou na mesa, cruzando os braços. Perguntou se eu tinha pensado na pergunta que fez no sábado. Minha garganta secou, porque eu sabia exatamente a que pergunta ela se referia. Disse que não pensaria mal dela, que entendia o que é sentir falta de algo que nunca se viveu por completo. Ela sustentou meu olhar com firmeza, como se estivesse avaliando cada palavra. Confessou que há muito tempo se sentia invisível dentro do próprio casamento. Falou de jantares silenciosos, de noites longas e de promessas que nunca saíram do papel. E enquanto ela falava, eu via não a coordenadora, mas a mulher por trás da postura impecável. A coragem dela parecia crescer à medida que a escola ficava mais vazia. Comentou que sempre me observou nos corredores, atento com os alunos, paciente nas reuniões. Disse que admirava minha sensibilidade, algo raro entre homens da nossa idade. Aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Depois de tanto tempo me sentindo fracassado por causa da separação, ouvir aquilo reacendia algo esquecido. Respondi que também a admirava, não só pela competência, mas pela força que demonstrava todos os dias. Ela sorriu de um jeito diferente, menos contido, mais feminino. E naquele sorriso havia uma pergunta que nenhum de nós ousava formular em voz alta. Quando percebeu que a escola estava praticamente vazia, ela sugeriu que continuássemos a conversa em um lugar mais confortável. Disse que precisava revisar algumas avaliações e que talvez fosse melhor fazer isso com calma. Eu sabia que as avaliações eram apenas uma desculpa conveniente. Ainda assim, concordei, porque no fundo queria prolongar aquele estado de expectativa. Saímos da escola separados por alguns minutos, para evitar olhares curiosos. O céu já estava escurecendo quando cheguei ao meu apartamento e a esperei. Meu coração batia como na primeira vez, mas agora havia menos dúvida e mais intenção. Quando a campainha tocou, senti que estava atravessando uma fronteira invisível.
Ela entrou com uma pasta nas mãos, mantendo a aparência de profissional dedicada. Mas seus olhos denunciavam algo mais intenso do que simples compromisso com o trabalho. Colocou os papéis sobre a mesa e aceitou uma taça de vinho que ofereci quase sem pensar. Dissemos que era apenas para relaxar depois do dia longo. Sentamos próximos, revisando folhas que pouco importavam diante da tensão crescente. Nossos joelhos se tocaram sob a mesa, e nenhum de nós recuou. O vinho tornava as palavras mais soltas, as risadas mais demoradas. E o ambiente parecia aquecer à medida que a noite avançava. Em determinado momento, ela deixou os papéis de lado e me encarou em silêncio. Disse que passou anos sendo responsável demais, correta demais, previsível demais. Perguntou se eu também sentia vontade de fazer algo que não estivesse no roteiro. Eu respirei fundo, consciente de que aquela era a verdadeira questão da noite. Confessei que desde a separação me sentia vivendo pela metade, como se faltasse cor nos meus dias. Ela se aproximou devagar, como quem testa a profundidade da água antes de mergulhar. Sua mão subiu pelo meu braço, lenta, firme, provocando um arrepio que percorreu minha espinha. O mundo parecia resumido àquele pequeno espaço entre nossos rostos. Nossos lábios ficaram perigosamente próximos, mas não se tocaram. Era como se ambos soubéssemos que aquele último centímetro mudaria tudo de forma irreversível. Ela inclinou a cabeça levemente, respirando perto demais da minha boca. Meu coração parecia querer escapar do peito, traindo qualquer tentativa de controle. Mas no último instante, ela se afastou com um sorriso enigmático. Disse que não queria que fosse apenas impulso, que queria ter certeza do que estávamos construindo. Pegou a bolsa com calma, como se não tivesse acabado de incendiar o ar ao nosso redor. E antes de sair, deixou um beijo no canto da minha boca, perto o suficiente para me tirar o chão, longe o bastante para manter o desejo aceso. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que ainda sentia o gosto daquele quase beijo. Passei a mão no rosto, tentando afastar a lembrança, mas ela parecia gravada na minha pele. O quarto estava silencioso, iluminado por um sol tímido que atravessava a cortina. Por alguns segundos, me perguntei se tinha exagerado, se tudo não passava de carência. Mas bastou lembrar da maneira como ela respirava perto de mim para saber que não era imaginação. Eu estava envolvido, mais do que gostaria de admitir. E o pior não era o desejo, era a expectativa do que viria depois. Porque depois do quase, sempre existe o risco do passo seguinte. Na escola, os olhares pareciam mais atentos do que de costume. Talvez fosse paranoia minha, talvez não. Um colega comentou, em tom brincalhão, que eu andava inspirado demais ultimamente. Sorri sem graça, tentando manter a naturalidade que já começava a me faltar. Ela passou pelo corredor naquele instante, séria, concentrada, impecável como sempre. Mas ao cruzar por mim, deixou escapar um olhar rápido e intenso demais. Foi um segundo apenas, mas suficiente para me desestabilizar. E eu percebi que estávamos brincando com algo que poderia sair do controle. Durante a reunião pedagógica daquela tarde, sentei-me mais distante do que o habitual. Era uma tentativa infantil de parecer indiferente. Ela conduzia a reunião com firmeza, distribuindo tarefas e cobrando resultados. Ninguém ali imaginava que, na noite anterior, estivemos a um suspiro de cruzar um limite. Em determinado momento, nossos olhos se encontraram de novo. Ela não desviou imediatamente, sustentou o olhar como quem provoca em silêncio. Senti o calor subir pelo pescoço, torcendo para que ninguém percebesse. Era um jogo perigoso, e ambos pareciam dispostos a continuar jogando. Quando voltei para minha sala, encontrei um envelope pardo sobre a mesa. Não havia nome por fora, apenas meu número de matrícula escrito à mão. Meu coração acelerou antes mesmo de abrir. Dentro, havia um pequeno bilhete dobrado com cuidado. A caligrafia era inconfundível, firme e elegante. Hoje, quero te ver, de verdade. As palavras eram simples, mas carregadas de intenção. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Passei o resto do dia como quem carrega um segredo no bolso. Cada aula parecia mais longa, cada minuto mais arrastado. Eu relia mentalmente a frase, tentando entender o que significava de verdade. Seria uma confirmação do que quase aconteceu, ou algo ainda mais ousado? A ideia de que ela estava disposta a avançar mexia com meu orgulho e com meu medo. Eu tinha uma carreira construída com esforço, uma reputação que ainda restava intacta. Mas também tinha um vazio que ela parecia saber exatamente como preencher. E essa combinação era explosiva demais para ser ignorada. No fim do expediente, a encontrei no estacionamento. Ela estava encostada no carro, como naquele sábado, mas agora o céu estava limpo.
A luz dourada do entardecer desenhava contornos suaves no rosto dela. Aproximou-se com segurança, sem hesitação, como se já tivesse decidido por nós dois. Disse que não queria mais meias palavras, nem encontros interrompidos no último segundo. Falou que estava cansada de viver pela metade, de sempre escolher o seguro. Eu a ouvia, dividido entre o impulso e a prudência. Porque a coragem dela me desafiava a ser igualmente corajoso. Ela então me entregou um papel com um endereço escrito à mão. Não era a casa dela, não era meu apartamento. Era um lugar neutro, discreto, longe dos olhares da escola e dos vizinhos. Disse apenas que estaria lá às 8, e que a decisão era minha. Não insistiu, não implorou, não dramatizou. Apenas entrou no carro e foi embora, deixando a escolha nas minhas mãos. Fiquei parado no estacionamento por alguns minutos, sentindo o peso daquele convite. Eu sabia que, se fosse, não haveria mais espaço para fingir que era apenas curiosidade. À noite, em frente ao espelho do meu quarto, encarei o homem que eu tinha me tornado. Um professor respeitado, recém-separado, tentando reconstruir a própria vida. Mas também um homem desejado por uma mulher que desafiava todas as minhas certezas. Segurei o papel com o endereço e senti o coração bater acelerado. Eu podia rasgá-lo e seguir em frente, protegendo tudo o que ainda restava. Ou podia atravessar aquela porta invisível e descobrir o que estava esperando do outro lado. Lembrei da primeira mensagem, simples e direta, que começou tudo. E percebi que, desde aquele instante, eu já vinha descendo escadas que talvez não tivessem volta. Cheguei ao endereço alguns minutos antes das 8, com as mãos levemente trêmulas no volante. Era uma casa discreta, de fachada simples, iluminada apenas por uma luz suave na varanda. Não havia placas, não havia movimento, apenas o silêncio de uma rua tranquila. Desci do carro sentindo o coração bater forte demais para aquela calmaria. Cada passo até o portão parecia mais alto do que deveria. Eu ainda podia voltar, inventar uma desculpa, preservar o que restava de prudência. Mas havia algo mais forte do que o medo me puxando para a frente. E eu sabia que não era apenas curiosidade, era desejo de me sentir vivo outra vez. O portão estava apenas encostado, como se esperasse por mim. Empurrei devagar, atento a qualquer sinal de arrependimento dentro de mim. A porta da casa também estava entreaberta, deixando escapar uma luz amarelada e suave. Toquei a campainha por educação, mas ela abriu antes mesmo que o som ecoasse. Ela estava diferente de tudo o que eu já tinha visto na escola. Sem o tailleur impecável, sem o cabelo preso com rigidez. Usava um vestido simples, mas que acompanhava suas curvas com naturalidade. E o sorriso que me ofereceu não era de coordenadora, era de mulher segura da própria decisão. Entrei e senti o aroma de um perfume mais intenso misturado ao cheiro leve de vinho. A sala estava à meia luz, com uma música baixa preenchendo o silêncio. Nada ali era exagerado, mas tudo parecia cuidadosamente pensado. Ela fechou a porta atrás de mim com tranquilidade, sem pressa. Disse que ficou feliz por eu ter ido, mas que entenderia se eu não tivesse aparecido. Respondi que passei o dia inteiro lutando contra mim mesmo. Ela sorriu, aproximando-se alguns passos, diminuindo a distância entre nós. E naquele espaço curto, cabiam todas as dúvidas e todas as vontades acumuladas. Sentamos lado a lado no sofá, mas o contato era inevitável. Nossos braços se tocavam, nossas pernas quase se encostavam. Ela serviu o vinho com mãos firmes, como se estivesse no controle da situação. Falou que durante anos foi responsável por todos ao redor, menos por si mesma. Disse que não queria destruir nada, mas também não queria continuar adormecida. Eu a ouvia, sentindo cada palavra atravessar minhas próprias frustrações. Contei que depois da separação me senti invisível, descartado, sem brilho. E que estar ali, com ela, me fazia lembrar que ainda havia fogo em mim. Ela virou o rosto lentamente na minha direção. Seus olhos não tinham mais hesitação, apenas intensidade. Perguntou se eu estava ali por carência ou por escolha. A pergunta me obrigou a encarar a verdade que eu vinha evitando. Respondi que estava ali porque a desejava, mas também porque a admirava. Porque não era só atração, era conexão construída em silêncios e olhares. Ela respirou fundo, como se aquelas palavras fossem o que precisava ouvir. E então levou a mão ao meu rosto, tocando minha barba com delicadeza firme. O toque dela era seguro, mas carregado de emoção contida. Meu corpo reagiu antes da mente, inclinando-se em sua direção. Nossos rostos se aproximaram devagar, sem pressa, como quem aprecia cada segundo. Dessa vez não houve recuo no último instante.
O beijo aconteceu lento, profundo, cheio de tudo que ficou guardado nas semanas anteriores. Não foi impulsivo, foi decidido, como se ambos tivessem esperado por aquilo há muito tempo. Senti suas mãos firmes em meus ombros, puxando-me para mais perto. E pela primeira vez em muito tempo, não pensei nas consequências, apenas no presente. A noite avançou entre conversas mais honestas e silêncios mais intensos. Não havia pressa, não havia necessidade de provar nada. Havia apenas dois adultos conscientes do risco que estavam assumindo. Em determinado momento, ela encostou a testa na minha e sussurrou que não queria ser apenas um segredo. A frase ficou vibrando dentro de mim como um alerta. Eu sabia que aquilo não poderia permanecer escondido para sempre. Mas também sabia que já estávamos envolvidos demais para fingir indiferença. E quando saí daquela casa, horas depois, com o coração acelerado e a mente confusa, entendi que ela tinha razão ao dizer que nada seria como antes. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que o mundo parecia igual, mas eu não era mais o mesmo. O sol entrava pela janela como em qualquer outro dia, indiferente ao que tinha acontecido. Fiquei alguns minutos deitado, revivendo cada detalhe da noite anterior. Não havia arrependimento imediato, apenas uma mistura intensa de satisfação e medo. Eu sabia que tínhamos cruzado um limite que não podia mais ser ignorado. Não era apenas desejo contido, era um envolvimento concreto. E envolvimentos concretos cobram preço. A questão era quando e como essa cobrança viria. Na escola, o clima parecia mais denso, mesmo que ninguém dissesse nada abertamente. Cumprimentei colegas, organizei materiais, tentei agir com naturalidade. Mas havia algo diferente no meu olhar, e eu temia que isso me denunciasse. Ela chegou alguns minutos depois, elegante como sempre, postura impecável. Por fora, era a mesma coordenadora firme e respeitada. Por dentro, eu sabia que compartilhávamos um segredo que nos conectava de forma irreversível. Nossos olhares se encontraram rapidamente, e houve um brilho novo ali. Não era mais provocação, era cumplicidade. Os primeiros comentários começaram de forma sutil. Uma professora comentou que nos viu saindo quase no mesmo horário nos últimos dias. Outro colega fez uma piada leve sobre reuniões produtivas demais. Sorri, tentando transformar tudo em brincadeira. Ela manteve a postura firme, respondendo com profissionalismo impecável. Mas eu percebia que ela não se intimidava, pelo contrário, parecia mais viva. Havia uma segurança nova em seus gestos, como se finalmente estivesse escolhendo por si mesma. E isso me fascinava e assustava ao mesmo tempo. No meio da tarde, um pai de aluno pediu para falar comigo. Disse que tinha percebido um clima diferente na escola, uma energia estranha. Não acusou nada diretamente, mas suas palavras carregavam insinuação. Senti um frio percorrer minha espinha ao imaginar como rumores começam. Uma faísca pequena pode virar incêndio em ambientes fechados. Respondi com calma, assegurando que tudo estava sob controle. Mas quando ele saiu da sala, minhas mãos estavam levemente suadas. Eu começava a entender o tamanho do risco que assumimos. Mais tarde, ela me chamou à sala dela, dessa vez com a porta escancarada. Disse que a direção havia comentado sobre nossa proximidade. Nada formal, apenas uma observação cuidadosa. Ela falou com tranquilidade, mas seus olhos buscavam minha reação. Perguntou se eu estava preparado para sustentar aquilo caso se tornasse público. A pergunta me atingiu com força. Não era mais sobre desejo, era sobre coragem e responsabilidade. E eu não tinha certeza se estava pronto para pagar qualquer preço. Em uma saída escolar naquela semana, o destino nos colocou sozinhos por alguns minutos. Os alunos estavam ocupados em outra atividade, e ficamos na sombra de uma árvore antiga. O vento leve balançava os galhos, criando um cenário quase tranquilo demais. Ela segurou minha mão discretamente, escondida entre nossos corpos. Disse que não queria viver algo bonito com medo do julgamento alheio. Eu senti o peso das palavras, porque sabia que o mundo não seria gentil conosco. Mas também sabia que abrir mão dela agora seria como voltar àquela vida sem cor. E o contraste era dolorosamente claro. Nos dias seguintes, tentamos manter distância estratégica. Menos olhares, menos conversas prolongadas, menos coincidências suspeitas. Mas a tensão não diminuía, apenas se tornava mais silenciosa. Cada encontro casual no corredor parecia carregado de eletricidade. Eu começava a me perguntar se aquilo era amor ou apenas fuga das nossas frustrações. Se estávamos construindo algo real ou apenas nos escondendo da solidão. As dúvidas cresciam na mesma proporção do sentimento. E a linha entre coragem e imprudência ficava cada vez mais fina.
Numa noite silenciosa, sentado sozinho na minha sala, encarei o celular esperando uma mensagem dela. Quando a notificação finalmente apareceu, meu coração acelerou como na primeira vez. Mas dessa vez não era um convite, era uma pergunta simples. Até onde você está disposto a ir por nós? Fiquei olhando para a tela por longos minutos, sentindo o peso daquela escolha. Eu já tinha perdido um casamento, não queria perder minha dignidade. Mas também não queria abandonar algo que me fazia sentir inteiro novamente. E ali, diante daquela pergunta, percebi que a decisão final se aproximava, inevitável e definitiva. A resposta dela ficou brilhando na tela do meu celular como um ultimato silencioso. Até onde você está disposto a ir por nós? Não era apenas uma pergunta, era um divisor de águas. Passei a madrugada acordado, encarando o teto escuro do quarto. Eu sabia que qualquer decisão mudaria o rumo da minha vida mais uma vez. Não era só sobre paixão, era sobre assumir consequências. Meu coração queria avançar, mas minha mente listava riscos com frieza cruel. Carreira, reputação, estabilidade, tudo estava em jogo. E ainda assim, eu sentia que fugir agora seria me abandonar de novo. No dia seguinte, ela me chamou para conversar fora da escola. Escolhemos uma praça discreta no fim da tarde, longe de olhares conhecidos. O céu estava pintado em tons de laranja e azul, como se o próprio cenário refletisse transição. Ela chegou com um semblante sereno, mas determinado. Disse que recebeu uma proposta de transferência para outra unidade. Outra escola, outro bairro, outra rotina. Seria uma forma elegante de encerrar os rumores antes que ganhassem força. Mas também poderia ser o fim silencioso do que começamos. Ela me contou que a decisão dependia, em parte, de mim. Perguntou se eu a veria apenas como um capítulo proibido ou como algo que merecia futuro. As palavras dela não tinham dramatização, tinham verdade. Eu a observava enquanto falava, percebendo a coragem que sempre admirei. Ela não queria ser escondida, nem lembrança apressada. Queria ser escolha consciente. E pela primeira vez, percebi que não era só ela quem precisava decidir. Eu também precisava assumir quem eu queria ser dali em diante. Confessei que, depois da separação, me tornei um homem cauteloso demais. Passei a evitar riscos como quem evita tempestades anunciadas. Mas também me tornei alguém morno, previsível, apagado. Disse que, com ela, voltei a sentir intensidade. Não era apenas desejo físico, era presença, era conversa que atravessava a madrugada. Era sentir que alguém me enxergava além das minhas falhas. Ela segurou minha mão com firmeza, esperando o restante da resposta. E eu sabia que não podia mais falar pela metade. Respirei fundo e disse que não queria que fosse apenas um segredo bonito. Que se fosse para continuar, seria com honestidade e coragem. Talvez com cautela, mas sem esconderijo permanente. Ela me olhou com os olhos marejados, não de tristeza, mas de alívio. Disse que aceitaria a transferência, mas não como fuga. Seria um recomeço estratégico, não um adeus. Nós teríamos que construir algo longe do ambiente que nos colocou em risco. E aquilo soou como maturidade, não como derrota. Naquela noite, ela voltou até a minha rua pela última vez como coordenadora. Estava estacionada no mesmo ponto onde tudo começou. A diferença é que agora não havia dúvida em nossos olhares. A chuva não caía, mas o ar estava carregado de significado. Aproximei-me do carro e ela desceu, sem pressa. Ficamos alguns segundos em silêncio, lembrando do início improvável. Foi ela quem deu o primeiro passo, encostando a testa na minha. Não era mais provocação, era promessa. Dissemos que não seria fácil. Que haveria comentários, julgamentos e talvez perdas. Mas também haveria verdade, e isso fazia diferença. Ela me pediu tempo para organizar a mudança e os detalhes formais. Eu prometi que não recuaria na primeira dificuldade. Não éramos adolescentes vivendo impulso escondido. Éramos adultos escolhendo arriscar por algo que nos despertou. E essa consciência tornava tudo mais sólido. Quando ela entrou no carro e ligou o motor, senti um aperto no peito. Mas não era o mesmo medo do início, era expectativa. Aquela mensagem que um dia me tirou do eixo tinha se transformado em virada de vida. Estou na sua rua, deixou de ser provocação e virou marco de transformação. Eu já não era o homem que hesitou diante da porta do prédio. Tinha decidido que não viveria mais pela metade. Enquanto o carro dela desaparecia no fim da rua, eu sabia que estávamos apenas começando. E, pela primeira vez em muito tempo, o futuro não me assustava, ele me chamava.